Esse ano é celebrado o Ano Internacional da Luz. É um assunto que é estudado pelos seres humanos há muito tempo. A quantidade de energia em forma de luz que vem do Sol para a Terra, por hora, é a quantidade de energia que toda a humanidade precisa para sobreviver um ano. Que hoje em dia, os materiais, os processos custam caro, a eficiência não é alta, mas a gente quer mais. Se você voltar no tempo, 70 anos atrás, o transistor revolucionou, criou aí a eletrônica que a gente tem hoje, celular, etc. Acho que o boom do século XXI é a fotônica. A nanofotônica hoje é uma realidade e ela apresenta como promessa a eliminação de um dos maiores gargalos da indústria de processadores de informação hoje, que é o sobreaquecimento. Hoje em dia, nos processadores, essa informação é transportada usando a eletricidade. Porque elétron, quando a gente volta lá em física básica, é o que a gente chama de férmion. Vê o outro, quer se repelir. Não é possível concentrar a informação em regiões ultra diminutas. Tem limites para isso. Agora, fótons não. Fótons são o que a gente chama de bósons. Você pode colocar quantos bósons no estado que você queira. O primeiro conceito de luz que a gente tem, a luz chegando do Sol, propagando em linha reta. Se você põe um anteparo, faz sombra. A luz não desvia desse anteparo. Perfeitamente consistentes com um feixe de partículas. E a gente pode entender quando a gente vê um jato de uma mangueira de água. É verdade se você olhar no mundo macroscópico. Uma vez que você começava a fazer experimentos em fendas pequenas e começaram a ver processos, por exemplo, de interferência, difração. Difíceis de explicar pela teoria corpuscular. As primeiras experiências foram feitas por Thomas Young, em que ele enviou luz passando por um anteparo com duas fendas e ele observou franjas de interferência, um fenômeno tipicamente ondulatório. A publicação do Tratado de Maxwell, quando ele chegou à formulação completa das equações, ele previa oscilações dos campos elétrico e magnético se propagando e chegou à coincidência que a velocidade de propagação dessas ondas era a velocidade da luz no vácuo. Então fez uma grande síntese, não apenas luz é onda, mas luz é onda de natureza eletromagnética. Cada teoria que explica a luz falhava em algum ponto. A descrição desse efeito fotoelétrico só foi possível através de um trabalho de Einstein que colocava em xeque todo o conhecimento muito bem estabelecido sobre a natureza ondulatória da luz. Mas os corpúsculos de Einstein não eram os mesmos corpúsculos defendidos até os trabalhos de Young. Não, essas partículas têm comportamento que é descrito pela mecânica quântica que lembram as características de ondas clássicas em determinadas situações, lembram as características de partículas clássicas em determinadas situações. A luz vai daqui até lá com uma onda, mas na hora que ela encontra a matéria, ela vira um corpo. A formulação corpuscular para a luz levou Einstein a formular a interação da luz com a matéria em termos de trocas discretas de energia e em termos de processos que acontecem nos átomos que poderiam ser distinguidos entre processos de emissão estimulada e processos de emissão espontânea. Isso é a base de funcionamento do laser. É difícil falar hoje em tecnologia que não envolva laser. O laser que a gente usa no laboratório, cada pulso dura 10 femtosegundos. Por que a gente investe dinheiro nisso? Tudo que acontece na natureza, que é de interesse tecnológico, é rápido. Usando esse pulso de 10 femtosegundos, ajuda a entender uma reação química. A interação entre uma proteína com uma célula, um processo de fabricação de um material, se deu certo ou se deu errado. Então, se você pensa numa célula solar, uma vez que você absorve o fóton, você consegue ver para onde o elétron vai, quão rápido ele vai. Então, isso te ajuda a fazer uma engenharia para que você consiga otimizar a forma como essa célula solar vai operar. Hoje em dia, a energia vem do sol, entra aqui pela minha janela, tem que ligar o ar-condicionado para resfriar minha sala por causa dessa energia que está entrando. Quem sabe daqui a alguns anos, a minha janela é um painel solar. Um painel solar, como ele funciona? A luz é absorvida, coloca um elétron no estado excitado e esse é retirado com forma de corrente que armazena a energia para a gente. Agora, se a gente pensar isso daí funcionando ao contrário, coloca a corrente de forma que o elétron vá recombinar e cair para o estado fundamental e emitir uma luz. Isso é o que a gente chama de LED. A célula solar e o LED é como se fosse o mesmo animal, só que virado de ponta cabeça. Existe ainda muita pesquisa para ser feita. Por exemplo, uma recente que a gente trabalhou, a gente conseguiu, usando o laser, estudar como que o elétron se comporta, a dinâmica eletrônica nesses nanomateriais, de forma que a gente conseguiu melhorar a eficiência de um tipo específico de LED, que era de cerca de 0,2% até chegamos a perto de 8%. Foi uma melhora de cerca de 40 vezes. Ainda
há espaço para melhorar. Tirar muito mais luz por elétron injetado do que ainda hoje é feito. Todos esses fótons concentrados em 10 femtosegundos, a beleza disso é que você consegue ter interação de múltiplos fótons com a matéria ao mesmo tempo. E daí você entra num regime da ótica que a gente chama de ótica não linear. Você manipula a forma como a luz interage com a matéria, com a própria luz. Essa determinação das propriedades do feixe de saída depende das propriedades do feixe de entrada. O índice de refração do material depende das propriedades da luz incidente. Ele depende, por exemplo, da intensidade da luz incidente. Se você conseguisse, por exemplo, entrar com a luz, modificar o seu guia, né, que está levando a luz, de forma que a luz que está passando por aqui agora passe por esse guia, mas simplesmente usando luz. Você pode pensar em fazer circuitos ópticos, circuitos fotônicos, né? Você consegue passar mais informações, você não tem perdas de energia, troca de calor tão forte como você tem em circuitos eletrônicos. Desse ponto de vista, ela permite continuar avançando o caminho dado pela lei empírica de Moore, avanço na nossa capacidade de processamento ao longo do tempo. A lei de Moore diz que isso dobra a cada 18 meses. Hoje em dia é difícil vislumbrar a sequência disso por conta de gargalos, um dos quais é esse sobreaquecimento. A gente pode eventualmente mudar a lógica de processamento. Ao invés da gente ter um elemento lógico que é um bit, passa a ser um bit quântico, que pode ter uma superposição de 0 ou 1 e ter efeitos de interferência. Então, nesse experimento aqui, a gente vê como que mais que um fóton interage com a matéria. Esse cristal é um cristal não linear, de forma que eu consigo, então, chegar com um feixe de laser numa certa energia e dobrar essa energia. Eu não estou dobrando a energia do pulso, estou dobrando a energia do fóton. Vai entrar 2 fótons de 1,5 eletronvolts, fóton que você mal vê, esse vermelho bem fraquinho. Na saída vai sair um fóton de 3 eletronvolts, um azul bem brilhante. Então, simplesmente por eu colocar o cristal na frente, a gente consegue ver aqui a mudança de cor do feixe. Os dispositivos nanofotônicos, eles não servem simplesmente para transportar a informação de um lugar para o outro. Dentro desses dispositivos, você quer manipular essa informação. Isso é feito com cavidades onde você armazena a luz. A luz dá muitas voltas antes de sair e são extremamente sensíveis. São interferômetros, no fundo. Sensíveis, por exemplo, a flutuações de temperatura que alteram o índice de refração e, portanto, deslocam a frequência de ressonância da cavidade. Isso é extremamente interessante porque você pode usar esses dispositivos para sensores, para temperatura, sensores para campos elétricos, magnéticos. Então, você pode vislumbrar aplicações em saúde, você pode vislumbrar aplicações em todo tipo de sensoriamento em escala microscópica. Quando o laser foi inventado, dizia-se que era uma solução em busca de um problema. As pessoas não sabiam o que seria feito com o laser. Eu acho que a gente ainda não tem uma dimensão completa do potencial da nanofotônica hoje. Comunicações, medicina, computação, energia limpa. Tem muito mais aplicações para laser, para luz, que realmente, né, é a revolução do século XXI.